que a pandemia foi um dos casos, né, um dos motivos de você fechar a sua franquia, né? E eu queria que você passasse pra gente o que aconteceu, né? Quais são os problemas que causaram ali, que deve ter causado para muitas pessoas nessa... Quando iniciou, e no caso da pandemia, foi quando precisou encerrar. Conta um pouquinho dessa história como franqueado. Essa é uma jornada um pouco longa, porque assim, então eu trabalhei 15 anos, né, me formei, 15 anos como engenheiro do produto, juntei o capital junto com a minha esposa. Então a gente abriu uma loja de roupas em setembro de 2018. Né? A gente era um revendedor da marca, ainda não era franquia. E então eu saí do meu emprego e a minha dedicação foi 100% na loja, né? Então, voltando um pouco, é assim, quando eu decidi realmente sair do meu emprego e começar a empreender, na verdade eu já estava procurando o que fazer há muito tempo, mas efetivamente eu levei isso de ver todo dia, de pesquisar, de conversar, de ir em fábrica, assistir palestra, se reunir com representantes de franquia, no meu último ano antes de sair do meu emprego, né? E no final, eu saí ainda sem saber o que fazer, né? Então, eu costumava comprar roupa para mim e para os meus filhos, né? E minha esposa também numa loja dessa marca perto de casa, e quem me apresentou a oportunidade foi o dono da loja. Né? Não, tem oportunidade, quer conversar com o pessoal, tá? Enfim, eu conversei com o pessoal, e aí a gente abriu a loja em setembro de 2018 como revendedor oficial dessa marca. E como eu fiquei ali 100% do tempo cuidando de tudo, né? Porque aí vem a diferença do empreendedor. Então, assim, quando a loja estava cheia, eu era o segurança. Né? Quando tinha que receber caixa, quem carregava as caixas era eu. Então a gente tinha a estrutura ali montada das vendedoras, em que a minha preocupação, voltando àquilo que eu falei do líder, né? Era facilitar. Então tudo aquilo que eu via que ia tomar tempo delas e fazer com que elas vendessem menos, eu fazia. Né? E eu fiz de tudo. Queimou a lâmpada, a cafeteira parou de funcionar, enfim, a torneira parou de sair água. Então, você, nessa fase, você cuida de tudo. E minha esposa, ela me ajudava à noite e de final de semana. Então, a gente trabalhou bastante e no meio de 2019, eles ofereceram pra gente para converter para franquia. Eu achei ainda que não era um momento, porque tinha que investir mais. E aí, no final de 2019, veio a oferta de novo e aí a gente aceitou, né? E em resumo foi assim, a gente fez toda a tratativa de contrato, de mudar a identidade visual da loja e tal. Bom, a gente assinou o contrato na segunda-feira, teve lockdown na quinta. Nossa. Final de 2019 foi lockdown? Não, março. Já mais de 2020. Porque o time foi assim, a gente abriu em setembro de 18, a gente correu, né, abriu, consolidou, e normalmente, né, eu não sei no ramo de barbearia, mas pelo menos no ramo de loja de roupa, em média você vai ficar 2 anos trabalhando de graça. Até você consolidar, o pessoal saber que você está ali, né? A minha história é um pouquinho diferente, porque foi um empurrão da pandemia também. Tá. Foi um pouquinho diferente, mas continua, né? Por favor. Então assim, você já tem que começar o seu negócio, dependendo do ramo, falando assim, cara, eu vou ficar 1 ano, 2 anos ou 3 anos com lucro zero. E aí isso vai começar a se pagar lá na frente. Com a loja aberta. Com a loja aberta. Com a loja aberta e com as contas de casa rodando, né? Uhum. Então, e aí o que aconteceu? Quando a gente aceitou fazer essa conversão, tinha a conversa, tem uma gripe lá na China, tal, né? Isso foi no final de 2019. E eu, como a grande maioria das pessoas, imagino eu, cara, é mais uma gripe que está rodando o mundo, como tantas outras que já tiveram. Enfim, né? Em vários países. Não vai ser. Assim, pelo menos na nossa geração, eu acredito que a gente nunca viu uma pandemia, né? Foi um negócio. Né? Enfim, né? E aí, eu vou contar a minha experiência como o empreendedor ali conversando com os meus amigos na época. Teve o primeiro caso do Brasil, se não me engano, foi um italiano que chegou no Brasil e estava com Covid.
né? Veio para o Brasil. Alguma coisa assim, eu não me lembro com todos os detalhes. Né? E eu lembro de comentar com os meus amigos, assim, falando, cara, todo mundo com medo, sem saber o que ia acontecer, e aí justamente isso, né? Fazer só um apanhado aqui. Eu tive um professor de estratégia empresarial que ele falava assim, a arte da estratégia é você dirigir para frente olhando pelo retrovisor. Você não sabe o que está lá na frente, mas você sempre tem que olhar para o que aconteceu no passado, né? Para você tentar refletir o futuro. Então, o que eu normalmente dizia para os meus amigos na hora que estava conversando sobre mais uma gripe? Eu falava assim, olha, gente, eu acredito que o bicho vai pegar o dia que o William Bonner chegar no Jornal Nacional e falar assim, morreu a primeira pessoa com Covid no Brasil. Eu errei, né? Enfim, não gostaria de ter acertado, mas enfim, eu errei, porque o que aconteceu? No Fantástico... Gente, eu não lembro de cabeça, mas teve um domingo que o Fantástico, Tadeu Schmidt, falou, faleceu a primeira pessoa com Covid no Brasil. Na segunda-feira a gente vendeu R$100 o dia inteiro. Nossa. Não entrou ninguém na loja. Ninguém. E todo mundo ali olhando um pra cara do outro. O que está acontecendo, né? Cadê o pessoal? E aí, eu conversando com meus amigos no WhatsApp, foi, então, cara, aconteceu o que eu imaginava. Na hora que a grande mídia mostrar, olha, faleceu a primeira pessoa e vai virar um salve-se quem puder. Na terça-feira, a gente vendeu R$50. Na quarta-feira não vendeu nada. E isso ainda não tinha o lockdown. Não, era só a mídia que estava repercutindo o que estava iniciando. E aí, cara, se eu não me engano, foi no sábado que o Dória assinou, não pode abrir mais nada. Só que o que aconteceu? Na quinta-feira, a gente ficava num shopping, né? A loja do lado, acho que a loja, posso falar, a loja do lado era da Puma. E a gerente, a gente conversava bastante, né? As gerentes das outras lojas e vinham conversar comigo. Aí a Samara falou para mim assim, Sérgio, tem funcionário da Puma com Covid lá na loja do Rio. Chegou a ordem para a gente fechar a Puma. Então eles baixaram a Puma, colocaram a plaquinha lá na frente. Estamos fechados, né? Enfim, vamos comunicar quando a gente vai reabrir. Eles fizeram isso na hora do almoço. Aí a Samara fechou a loja e foi embora, e as vendedoras todas lá, né, a gente todo mundo junto, elas começaram a chorar. Eu fiquei olhando para elas e pensei assim, bom, vai para casa. Não, mas aqui... Gente, vendeu R$100 na segunda. 50 na terça, nada ontem, vai para casa, né? E aí, o que acontece, né? Talvez foi a parte mais pesada, na hora que todos foram embora, tal, eu fechei a loja e eu tirei foto de eu fechando a loja, tirando a chave da fechadura, porque na hora o pensamento que me passou na cabeça foi assim, eu não sei se essa loja vai reabrir, e eu não sei se eu vou estar aqui para reabrir, se ela reabrir. Então, eu fui para casa, né? Ninguém na rua. A minha loja era na Marechal, eu fiquei andando na Marechal no meio da rua. Ninguém. E para Marechal não tem ninguém? Ninguém. Eu tenho foto disso, ninguém, cara. Passava nem carro de polícia, nada. Ninguém. Fui da loja até em casa a pé, sem ver ninguém. Aí eu cheguei em casa, né? A minha esposa estava trabalhando e cheguei em casa, dei uma olhada em casa e falei, bom, o que eu faço agora? Fui no mercado perto de casa, comprei uns 4, 5 garrafões d'água, falei, cara, a água não pode faltar. Levei para casa, mandei uma mensagem para minha esposa, falei, olha, fechei a loja, não tem ninguém na rua e tal. Aí no trabalho dela, todo mundo teve que buscar o computador na sexta-feira para levar para casa. E nessa começou, né? No final de março, lockdown para todo mundo. E, enfim, aí para resumir toda a história, de todo o planejamento que eu tinha e de tudo que eu tinha me preparado, mas não para a pandemia, mas por conta dessa, vai ficar 2 anos sem lucro, né? Então já vinha 1 ano sem. Março de 20, tava estourando, vamos dizer assim, 1 ano e meio. Falar, puta, se continuasse o cenário normal, mais 6 meses é o que eu planejei, né? E aí naquele momento eu imaginei assim, né? Porque
o que acontece em situações de emergência, né? E eu aprendi isso na engenharia, né? Tá todo mundo desesperado. Cara, você tem que se esforçar o máximo que dá, né? Sim, tá todo mundo desesperado, mas eu tenho que tentar enxergar algum norte. Então o que eu imaginei? Falei, bom, cara, eu vou atrasar um monte de boleto, de mercadoria, mas quem é que vai vir aqui na loja pegar mercadoria? Tá tudo trancado, né? Eu não vou vender nada, eu não vou pagar o aluguel, mas a empresa que é dona do imóvel fala, não, sai daí. Então, assim, mas vai protestar no cartório. Eu falei, quem é que vai no cartório para protestar, cara? Tá todo mundo trancado em casa. Então, em resumo, assim, eu não sei se foi o certo ou não, o que eu imaginei? Cara, tem... Talvez uma frase que às vezes eu gosto muito de usar, assim, é uma parte da música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Se tá todo mundo nesse barco, vamos pelo menos se esforçar para continuar dentro do barco, né? E enfim, aí teve abre, fecha, usa máscara, e aí o nível na hora que reabria não vendia a mesma coisa. A quantidade de horas também da loja aberta era limitado, né? E aí teve aquele programa do governo que você poderia aderir e pagava o salário dos funcionários, né? Só que você não podia mandar embora. Enfim, eu fiz toda essa conta. Então, a gente conseguiu passar pela pandemia sem demitir ninguém, né? Então, ninguém deixou de receber. E tem uma outra coisa que talvez você não pensou, né? Mas você... eu tô dando aula pro Nicolas ainda. Online. Sim. Eu, como professor, um prestador de serviço, eu perdi a maioria dos meus alunos. De todos os alunos que eu tinha, estava com 7 alunos, assim, que optaram em fazer aula online. Então, mesmo assim, toda essa tribulação, você continuou pagando o professor. É um absurdo. Não, mas, enfim, tava no planejamento, né? Enfim, assim, então eu fui administrando a franqueadora, você tá atrasado. Sério? Você tá devendo tanto? Sim, sim, mas eu não tô vendendo. E aí começa tudo a briga, né? De telefone, WhatsApp, e-mail. Não tem o que fazer, né? Então, teve essa fase de acomodação para todo mundo entender o que estava acontecendo, né? E eu, pelo menos, me esforcei para manter a cabeça fria. Vai te negativar. Foi negativo, fazer o quê? Estamos numa... normalmente quando a gente vai fazer seguro tem aquelas letras miúdas assim, motivos de força maior, né? A gente nunca usou aquela linha, então estamos em motivos de força maior. E aí, em resumo, né, para não estender muito, quando eu tive a certeza que a loja não ia mais existir, foi na segunda onda, quando a gente chegou em janeiro de 2021, que teve o lockdown de novo. Nossa. Que aí eu virei para minha esposa e falei assim, bom, 2020 a gente levou do jeito que deu. Se ficar mais um ano dessa, já era, né? Então, foi o que aconteceu no 2021 ainda, aí toda aquela polêmica de vacina, não vacina, enfim. Porque o que acontece? Minha opinião, tá, gente? Em situações dessa de motivos de força maior, o que a gente precisa? Da nossa casa, de alimento e de medicação. Quem é que vai querer um vestido estampado no meio da pandemia? É o que a gente estava conversando naquela hora. Eu fiquei praticamente 2 anos com roupa social parada no estoque, porque é o que já tinha chegado, as pessoas não compravam roupa social. Por quê? Tá todo mundo de home. Aí teve uma explosão de venda de moletom, né, quando as lojas reabriram em 2020, porque todo mundo queria trabalhar confortável. Então teve um realmente absurdo de preço, de comportamento, de tipo de peças que eram compradas, de serviços que antes você usava e não usava. Então, em 2021, a gente administrou do jeito que deu, mas aí ficou num nível de dívida que chegou num momento que em 2022 a gente ainda mudou, né, a loja de lugar, tentando ir para um ambiente menor, com menos aluguel, enfim. Mas aí foi o rebote da pandemia, né? Então a gente teve 2020 e 2021 com todo esse problema sanitário, né, de perfil de compra. Em 2022, o que estava faltando para as pessoas? Dinheiro.
que tudo ficou muito caro. Muito caro. Muito caro. Tem peça tem peça na loja que de março 20 para março 22 ela aumentou 50%. Nossa. Aumentou 50%. E aí o que acontece? Como tudo ficou caro na vida das pessoas, a parcela que elas podiam gastar com vestuário, ela diminuiu. A frequência de compra também diminuiu. Aí a gente volta naquilo que a gente estava conversando, né? Que é quantas pessoas, quanto compram e qual que é a receita. Então, o que aconteceu com a gente? Diminuiu drasticamente a quantidade de vendas efetuadas. E mudou muito, a quantidade de peça vendida por pessoa não mudou, mas o perfil, o preço médio de cada peça dessa, ele mudou bastante. Então caiu o ticket médio, caiu a quantidade de pessoas e aí se tornou inviável. E aí chegou o momento de, o que é mais barato? É fechar ou continuar? Eu falei, não, é fechar. E a gente fechou. Uhum. Cara, foi devastador, né? A pandemia para muita gente. Eu não fico nem um pouco contente com isso, apesar da minha história de vida ter mudado durante a pandemia. Eu quase morri durante a pandemia por conta do Covid, mas assim, mudou a minha vida, mas muito, assim, muito. Mas eu não consigo ficar contente porque foi bom pra mim de tantas pessoas ter se prejudicado, né, velho? Foi muita gente que foi... Muito mais, eu acredito que muito mais pessoas foi prejudicada na pandemia com quem se deu bem, sabe? De tantos estabelecimentos que fecharam, de tantas pessoas que perderam emprego, poucas pessoas conseguiram, de uma forma, se dar bem. E o que eu fiz na pandemia não foi estratégico, foi instinto de sobrevivência. Uhum. Entendeu? Então, assim, consegui me dar bem, mas não foi estratégico. Ninguém estava preparado para o que estava acontecendo, né? Assim, talvez seja a pergunta de vocês a próxima, eu vou me antecipar. A grande maioria das pessoas perguntam para mim assim, mas você não ficou com raiva, você ficou chateado, né? O que normalmente eu falo assim, é o seu ponto de vista, né? Só que com palavras diferentes. A minha prima faleceu de Covid. Ela faleceu entre a primeira e a segunda dose, né? E eu, minha opinião pessoal, cada um tem a sua polêmica, minha opinião assim, se não tivesse tido tanta bagunça na época da pandemia, talvez ela tivesse tomado as 2 doses e estava aqui hoje. Então, normalmente o que eu falo, né, por conta dessa tragédia com a minha prima e de vários vizinhos do pai, da minha mãe, histórias muito tristes de vizinho nosso que enterrou o pai no sábado e a mãe no domingo, os dois mortos de Covid. Eu normalmente falo assim, eu tô vivo. O dinheiro a gente consegue recuperar, né, cara, de alguma forma. A gente vai sofrer, mas vai recuperar. Quem já se foi, não tem mais o que fazer. Eu mesmo, assim, eu acreditava pela minha exposição na época, eu passei a atender as pessoas na casa delas, sabe? Como instinto de sobrevivência. Eu sou PJ, na época eu não era casado, morava com a minha mãe também é PJ, meu irmão estava no emprego há 1 mês e ganhava pouco, e a minha namorada na época também era PJ. Então, assim, o que eu vou fazer para me sobreviver, cara? Não tem o auxílio do governo, assim, quando fechou o lockdown, o primeiro lockdown, não tinha nem auxílio do governo, tinha nada. Não. Então, assim, eu preciso sair para me ganhar dinheiro e comer. O que eu sei fazer? É cortar cabelo. Então, mandei mensagem e, assim, me dei muito bem com isso, que isso mudou a minha história. Mas, vacina, por exemplo, o período que eu peguei a Covid foi no período que a primeira vacina tinha chegado no Brasil. Na semana que a minha idade podia vacinar, foi a semana que eu peguei Covid. E eu achava que eu ia ter sintomas leves, que não tem problema cardíaco, não tem problema nenhum tipo de problema de saúde. Vai ser de boa. Rapaz do céu, quase vim a óbito. Você chegou a ser entubado, Douglas? Não cheguei a ser entubado, mas eu cheguei no último estágio da respiração, sabe? Assim, você está tomando, eu lembro até hoje, você está tomando 17 litros de oxigênio. Não tem mais, não aumenta mais que isso, a não ser a intubação. Então, se você não melhorar essa noite, amanhã cedo,
você vai ser entubado. Foi assim. Então, assim, foi muito Imagino triste. Imagino. E aí, tipo, minha história é longa. Nesse período, fechou o lockdown em março. Em maio, minha namorada tá grávida, sabe? Então, foi punk, assim. Foi bem foda. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. A gente tá aqui, mas a gente fica triste, né? Você perdeu sua prima. Ou tantas outras pessoas perderam outras pessoas. Aí eu volto naquela minha frase, nunca negue a modernidade. Então, assim, cara, a gente estava voltando lá, motivos de força maior, né? Então, você via o mundo inteiro correndo atrás de fazer alguma coisa, ter algum remédio, né? E toda aquela bagunça lá, enfim. E quantas pessoas não passaram por isso, né? Nossa Senhora. Ver um familiar ou mesmo as pessoas que não estão aqui hoje. Eu perdi alunos por Covid. Você fazer uma conta assim, né? Eu cheguei a ler uma reportagem sobre isso, né? Não sou especialista em saúde, né? De quantas pessoas estariam vivas hoje se tivesse acompanhado o cronograma que outros países acompanharam, né? E aí é uma experiência de empreendedorismo, cara, que só a gente viveu, né? Normalmente, né, pela minha idade, eu às vezes, quando a gente vai fazer entrevista e contrata pessoa bem mais nova, né? Quem nasceu depois de 2001, né? Quem nasceu depois de 94. Então, normalmente, eu tenho a seguinte piada. De hoje, você conversar com as pessoas e contratar pessoas que não viram o Ayrton Senna correr, né? Pessoas que não viram o atentado do 11 de setembro, porque o 11 de setembro parou o mundo por uma semana, mais ou menos como foi a pandemia. Porque ficou, né, mais ou menos o que a gente está vivendo agora. Vai ter terceira guerra ou não? O que vai acontecer? Né? E a pandemia não, foi um motivo de saúde que parou o mundo inteiro por praticamente 2 anos. Mas a brincadeira que eu faço quando as pessoas... você tá velho, tá não sei o quê. Eu falei, não, a sua hora vai chegar. Quando você começar a contratar pessoas, você fala assim, nossa, teve uma época que teve pandemia e o mundo inteiro ficou dentro de casa. Aí a pessoa olhar para você assim, mas pandemia? Aí você pergunta para a pessoa, quando é que você nasceu? Eu nasci em 2025, né? Então, assim, quem está nascendo hoje não consegue... Até em 2020, assim, a pessoa não viveu a pandemia. Não viveu, mas é essa piada que eu faço, né? Que o tempo vai passando, então tem certas coisas que realmente é muito difícil você explicar para gerações que não viveram, que não perceberam, né? Enfim, não tem como você explicar um 11 de setembro para quem, né? Você consegue falar para uma criança hoje para ela subir em cima da laje e mexer na antena? Ela não faz ideia que é isso, cara. Enfim, né? O Rafael dá aula para meus 2 filhos, né? O Nicolas e o Gabriel. E eles têm 4 anos de diferença, né? O Gabriel, quando ele começou a entender do mundo, quando ele estava mexendo no computador, ele ficava passando o dedo na tela. Então, entre o Nicolas e o Gabriel tem um efeito interessante assim. O Nicolas, ele vivenciou e conviveu o mouse. O Gabriel já tá tela de celular. O mouse para ele já é um negócio assim, nossa, que negócio estranho. Eu tenho que pegar alguma coisa, né? Para mexer na tela, né? E sobre o mouse tem uma história interessante, né? Que eu falei de empreendedorismo, né? O mouse, o Steve Jobs, quando estava tentando idealizar o primeiro sistema operacional dele, ele não tinha uma interface para fazer o cursor mexer na tela, né? E aí um dia convidaram ele para ir num laboratório em que o pessoal estava mostrando várias invenções. A gente inventou isso. E o Steve Jobs, até que ele viu... então, esse aqui a gente inventou assim, a gente mexe aqui e mexe o cursor na tela. Aí o Steve Jobs ficou quieto, mas isso aí? Não, isso aqui ninguém vai querer, não. Aí ele pediu para ele, então dá para mim? Tá bom para levar, ninguém vai usar isso mesmo. E disso saiu, né, tudo que a gente tem hoje durante um bom tempo, né? Então, assim, muitas vezes também a gente como empreendedor tem que ficar atento ao valor das coisas.